Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de arte. Estamos aqui hoje, mais uma vez, agora introduzindo o caderno 2, né? E a primeira unidade do caderno 2 vai falar sobre o Renascimento. Então, nós hoje vamos falar sobre esse período, sobre esse movimento que é o Renascimento. Vamos lá? Bases do Renascimento cultural e artístico. O Renascimento foi um período de grandes mudanças na Europa, com o início das grandes navegações, a intensificação do comércio, o surgimento da burguesia, as reformas protestantes e o questionamento dos ideais da Igreja Católica por parte dos europeus, especialmente nas grandes cidades italianas, que se reerguiam após os difíceis anos de devastação provocados pela peste negra. Então a gente vai ver aqui que esse período ele trouxe grandes mudanças em várias áreas, né? Tanto social, quanto econômica, quanto política. Então, quanto artística, a gente vai ver que esse período influenciou, e essas grandes mudanças influenciou em todas as áreas, inclusive na cultural, né? Na artística, que é o que a gente quer falar hoje aqui. Foi nesse contexto, e já no século XV, que uma corrente filosófica se destacou. O humanismo, o que quer dizer? É onde o ser humano ele é colocado no centro das reflexões. Nesse momento, a igreja perde um pouco aquela força que ela estava tendo, e o ser humano é colocado no centro das reflexões. Então, o humanismo é uma corrente filosófica que pensa exatamente assim, como o ser humano no centro das reflexões. Dessa maneira, aos poucos, a visão medieval de que Deus estava no centro de todas as coisas, que é o teocentrismo, perdeu força e deu espaço para o antropocentrismo, forma de pensamento que deu mais protagonismo ao ser humano, o qual não abandonou os preceitos religiosos, mas passou a olhar o mundo com o filtro do racionalismo, ou seja, a busca pela verdade sem a influência da fé. Então a gente vê aqui um cenário diferente daquele que a gente estava estudando, né? Onde a gente via que a igreja é que predominava, a igreja que influenciava, porque existia ali uma corrente filosófica que era o teocentrismo, que era Deus no centro de tudo. Mas aqui nesse momento, no Renascimento, a gente vai ver que os europeus começaram a pensar de maneira diferente. Eles começaram a seguir uma linha de raciocínio diferente, a questionar mesmo os ideais da Igreja Católica. Eles começaram a, a pensar de uma maneira humanista. Então, o ser humano ficou no centro de tudo. E o racionalismo que aqui está falando, que o ser humano começou a olhar o mundo com o filtro do racionalismo, ou seja, eles queriam compreender uma verdade sem a ótica da fé, sem utilizar uma ótica da fé. Porque a fé é realmente acreditar naquilo que não está se vendo, né? E o racionalismo, ele procura a verdade, não com base na fé, mas com base na verdade. Não que a fé não seja uma verdade, ok? Mas aqui o ser humano procura buscar outras vertentes aí para compreender a vida em si, né? Isso possibilitou ao ser humano experimentar novas possibilidades de vida, sem temer o clima apocalíptico que dominava a Idade Média até então. Ali eles tinham acabado de passar por uma devastação, porque houve uma doença muito séria, a peste negra, que matou assim muita gente, se não diria metade da população. Então eles aqui o Renascimento, ele está vindo pós uma cena apocalíptica de morte, de fim, né? Mas o Renascimento trouxe isso, um renascer, um novo momento, né, para a história em todas as áreas. Vamos lá. Mas todas essas mudanças não tiveram reflexo na arte? Sim, acabei de dizer, claro que tiveram. Todas essas mudanças que aconteceu nesse momento refletiu em todas as áreas, inclusive na arte. O ambiente de otimismo, porque agora
Não existe mais aquele ambiente de morte. Agora renasceu algo, renasceu uma esperança, renasceu um novo momento. Então, criou-se um ambiente de otimismo e de desenvolvimento cultural e impulsionou a elite artística e intelectual europeia a resgatar os ideais de perfeição, de civilização, retomando os valores da antiguidade. Que valores são esses da antiguidade? O classicismo. A gente está falando aqui sobre a Idade Média. A Idade Média vem após a Antiguidade, então, nesse momento do Renascimento, rebusca um valor da Antiguidade, que é o classicismo, como reflexão de sua própria sociedade, a representação realista do ser humano. Então, que valor é esse da Antiguidade? O naturalismo. São representações que procuram seguir fiel à realidade. É natural, não, o nome já diz. Vou representar naturalmente aquilo que é real. Eu quero fazer uma representação que chegue mais próximo da realidade. A gente acabou de estudar sobre a arte na Idade Média, a gótica, a românica, que as representações não seguiam esse rumo, não seguiam o naturalismo. Pelo contrário, existia um deformismo, inclusive nas obras, na verdade, na pintura. E nesse momento não, eles retomam os valores da antiguidade. Além disso, muitas experimentações e descobertas no campo das mais variadas ciências foram feitas. A arquitetura, por exemplo, passou a ser vista como uma ciência exata, regida por elementos matemáticos rigorosos, e as proporções do ser humano passaram a ser usadas como escala de referência para as construções arquitetônicas. Então, nesse momento, as proporções do ser humano passaram a ser usadas. Nesse momento, a representação do ser humano era feita em proporções praticamente reais. E isso também aconteceu nas construções, né? A gente fala aqui sobre ciência exata, regidas por elementos matemáticos rigorosos. Você já viu, por exemplo, vamos trazer isso para a gente hoje, para a gente tentar explicar de uma maneira mais prática. Você já viu um arquiteto trabalhando? Um engenheiro trabalhando? Já viu a complexidade de uma planta, de uma arquitetura? Isso a gente já traz de influência dessa época do Renascimento, porque existe um padrão rigoroso matemático ali para ser feita uma ciência exata, para ser feita uma planta, uma construção. Existe toda uma equipe que trabalha em volta disso, planejando com toda a matemática, com toda sorte de proporção. Então a gente já traz isso como influência, né, desse período também. A escultura também sofreu fortes influências dos valores renascentistas, tornando-se independente da finalidade decorativa. A gente vê lá, né, que a gente acabou de estudar que as esculturas, na verdade, elas estavam adornando as arquiteturas. A gente viu lá nas pilastras, né, nos capitéis das pilastras, várias esculturas em vários momentos presentes como forma de decoração mesmo religiosa na arquitetura, nas igrejas. Mas aqui a gente vai ver um pouquinho diferente. As figuras humanas esculpidas ganharam proporções e expressões semelhantes às de pessoas reais, uma vez que os artistas queriam que as obras representassem a natureza de forma mais fiel possível, ou seja, naturalista. Aqui também a escultura ganhou, né, esse valor que é da antiguidade, que é o naturalismo. A escultura também foi influenciada nesse sentido. Agora, os artistas, escultores, eles procuravam criar suas obras de maneira mais natural possível, com todo o detalhe da anatomia humana na escultura. A gente vai ver um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre isso. O escultor florentino Donato di Niccolo di Beto Bardi, mais conhecido como Donatello, 1386 a 1466, após estudar escultura greco-romana em Roma, destacou-se por obras em madeira, bronze e mármore com carga naturalista e de finas proporções. A gente vai ver alguns exemplos agora de Donatello, que é um escultor famoso, né? Mundialmente famoso, e a gente vai ver porque as obras dele, as esculturas dele, tinha essa carga naturalista.
queria se aproximar o máximo da realidade. Então vamos ver? Aqui, algumas obras dele. Reparem na anatomia do homem representado por Donatello. É perfeita. É perfeita. Toda a obra dele, ó, você vê que as proporções são perfeitas. Você vê, olha o rosto desse homem aqui, na verdade, representado. Olha, se você não soubesse que é uma escultura, você, né, se assemelharia muito a um homem real, porque olha os olhos, ó, tem até a orelha, olha, essa fissurinha aqui em cima da boca, traços mesmo essa parte aqui do homem, né, essa protuberância que o homem tem na garganta, aqui também. Você vê que ele procurava representar de forma mais naturalista, de forma a se parecer mais com a realidade. Vamos lá. Pintura renascentista do século XV. O pintor Tommaso Casai, conhecido como Mosacchio, 1401 a 1428, consolidou a representação de volume nas imagens sagradas. O volume traz a coisa da perspectiva, né, do 3D. Então, as pinturas que a gente acabou de estudar aqui naquela época, naquele momento, eram pinturas em primeiro plano, eram pinturas com cores chapadas. Nesse momento, a gente vai ver os artistas também trazendo novidade para as pinturas, trazendo o volume, que é o 3D, né? Utilizando paletas de cores mesmo, diferentemente do que a gente tinha estudado da unidade 1, né? Do caderno 1. Aqui você vê o uso do claro e do escuro para dar volume ao corpo do bebê. Né? Você vê nas próprias roupas, né? Olha a sensação de volume que essa roupa está dando, de bastante pano, porque ele trabalhou com claro e com escuro. Então você vê o equilíbrio da obra. Tem tantos elementos aqui, da mesma forma tem para cá. Aqui nessa outra obra também você vê a questão da profundidade, né? Parece que aqui, depois dessa pilastra aqui, você vê uma profundidade, porque ele trabalhou nesse sentido de claro e escuro. Aqui o corpo de Jesus, ó, você consegue ver definição aqui no corpo dele. Olha o braço, olha essa parte abdominal, porque essa questão do volume foi trabalhada através das cores. É dessa maneira que a gente consegue dar perspectiva e volume e 3D à pintura em si, né? Através da tonalidade das cores trabalhadas em si. Divisor de águas, a perspectiva. Você já ouviu falar em perspectiva linear? E perspectiva aérea e atmosférica? O que você acha que pode ser um ponto de fuga em uma imagem? Perspectiva é a relação que um objeto estabelece com o outro de acordo com o ponto de vista. A perspectiva linear foi desenvolvida por Brunelleschi. Ele estudou a relação entre a distância e escala e pintou alguns edifícios públicos de Florença, com o auxílio de um espelho em orifício. Assim, demonstrou ao público que havia convergência de todas as linhas do desenho em direção ao horizonte, o que foi chamado de ponto de fuga. Então, aqui tem um exemplo, olha. Ele aqui, por que perspectiva linear? Porque a profundidade assim da obra, ele dizia que existiam várias linhas convergendo a um ponto, né? E esse ponto é chamado de ponto de fuga. Aqui você vê em outra imagem aleatória que eu peguei na internet para a gente ver um pouquinho. Aqui, uma paisagem assim normal, né? Prédios, a gente costuma ver isso normalmente, mas a pessoa que vai pintar está de frente e ela vê várias linhas convergendo em direção a um ponto fixo, a um ponto de fuga. Então você vê que aonde a linha, ó, na tela ou em qualquer plataforma onde você vai executar a sua obra, aqui é uma proporção maior, então os prédios são maiores porque eu estou mais perto deles aqui, e quanto mais essa linha vai se encontrando, os prédios vão ficando menor. Então dá essa sensação de realmente de perspectiva, né? De profundidade da tela. Já a perspectiva aérea ou atmosférica foi desenvolvida por Leonardo da Vinci. Ele observou
que quanto mais longe o objeto está, menos intensas são suas cores e menos definidos são seus contornos, por causa da diminuição da luz na atmosfera. Esse artista também usou a técnica italiana conhecida como sfumato, que em português significa esfumaçar, gerando tons suaves como fumaça e criando a impressão de profundidade e distanciamento de objetos em suas pinturas. Então, é diferente essa concepção de perspectiva do Leonardo da Vinci, porque aqui ele chegou à conclusão seguinte, que quanto maior a distância entre quem está olhando e o objeto, menos definição esse objeto teria. Por quê? Por causa da diminuição da luz na atmosfera. Então, ele definia assim, o objeto que estava distante, ele definia um objeto sem contorno, a cor modificava porque ele estava distante desse objeto. Então, os objetos que estavam próximos eram de definição de cor bem avivada, tinha contorno, mas aquele via mais distante, as cores já não eram as mesmas, a cor era modificada, o contorno era modificado, ele inclusive achava embaçado, então ele quis trazer isso para a sua obra. E aí ele usou a técnica de esfumaçar, o esfumato, né? Ele esfumaçava o objeto, que dava a sensação de assim, contorno borrado, aquela sensação de fumaça. Isso criava a impressão de profundidade e distanciamento de objetos. Então você vê claramente aqui a obra dele, ó, representando aqui o que estava mais perto da visão dele, com bastante definição, e aquilo que estava distante da visão dele, com cores não definidas, entende? Com cores que não tinham uma definição. E borrado também, né? Porque estava distante. Ele dizia que isso era por causa da diminuição da luz na atmosfera. Então, duas definições diferentes, né, de perspectiva. Perspectiva linear e essa aeroatmosférica. E a gente vai ver perspectiva na fotografia. Muitos fotógrafos usam a perspectiva para ampliar a impressão de profundidade da imagem, uma vez que a fotografia tende a retirar a sensação visual de volume dos objetos. Então, a gente percebe também na fotografia, né, a maneira com que o fotógrafo percebe isso, essa questão de querer trazer a profundidade para a obra dele, né? Então, aqui, ó, a gente vê claramente uma fotografia, vê se você consegue imaginar onde está o ponto de fuga nela. Você consegue ver linha divergindo em direção a esse ponto de fuga? Então tá bem claro aqui, ó, ele trouxe na fotografia essa perspectiva linear, ó. A gente vê, mesmo que imaginaram linhas nas laterais, ó, linhas convergendo diretamente a um ponto de fuga. Um pontinho lá embaixo. Então, tudo que está para lá está distante dos nossos olhos. O que se aproxima desse ponto de fuga está distante dos nossos olhos, está em pequenas proporções. E aqui, né, está maior. Então, se você pegar uma folha aí na sua casa agora e você fizer exatamente isso, linhas convergendo a um ponto só de fuga, você consegue desenhar com perspectiva, né? Você consegue desenhar da profundidade ao seu desenho. Vamos experimentar fazer isso? Experimentem fazer um desenho com perspectiva linear e lá no chat vocês me mostram, ok? É um desafio para vocês aí, é um dever de casa para vocês. Deem uma olhadinha, voltem o vídeo, dão uma olhadinha como faz, olhem o livro e no chat eu quero ver o desenho de vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula!